Boa tarde, ou melhor dizendo, bom dia a todos. A ideia desse primeiro exercício é dar uma pequena revisão de resistência dos materiais. Na nossa lista de exercícios, eu vou começar agora com o nosso exercício número 1A. A ideia dessa lista é relembrar os critérios de Resmart e, mais especificamente, nessa série de exercícios, é lembrar os critérios de equilíbrio. Bem, vamos ao que interessa, vamos ao primeiro exercício. Como cada um aluno vai ter um valor diferente, eu vou adotar alguns valores para o meu caso e espero que vocês consigam resolver para o caso de vocês. Bem, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que a minha força Q, no caso, eu vou adotar, vamos supor, 20 kN por centímetro, ok? No primeiro exercício, eu estou perguntando para vocês qual é o valor da força F. Bem, esse tipo de estrutura, ela precisa ser equilibrada. E relembrando o curso de resistência dos materiais, qualquer estrutura precisa satisfazer as seguintes condições. Somatória de forças na vertical é igual a zero. Somatória de forças na horizontal é igual a zero. E somatória de momentos fletores tem que ser também igual a zero, ok? Bem, no nosso caso, o que eu tenho? Eu vou ter uma força para a esquerda aqui, outra força para a esquerda aqui. Fatalmente, minha reação de apoio vai ter uma força para a direita, ok? Bem, para encontrar essas duas forças, o que eu devo fazer? Se eu tentar fazer somatória de forças na horizontal, eu vou ter a incógnita desse ponto, que é reação horizontal em A, e tenho a força F. Não parece ser um bom caminho tentar logo de cara, tentar descobrir duas incógnitas. Bem, então vou deixar de lado a somatória de forças na horizontal e eu vou partir agora para o outro equilíbrio. Qual eu posso fazer? Somatória de forças na vertical parece ser nada interessante, pois, afinal de contas, eu não tenho nenhuma força no sentido vertical. Me resta, então, a terceira equação, somatória de momentos igual a zero. Bem, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma definição sobre momento fletor aqui, no sentido de momento. O que girar no sentido horário, vou falar que é positivo, e aquilo que girar no sentido anti-horário, eu vou falar que é negativo, ok? Bem, quais são as forças que eu tenho aqui? Eu tenho a força Q, que no meu caso é 20 kN para cada centímetro, é uma força distribuída. Como a força distribuída, eu tenho que multiplicar pela distância, que no nosso caso de todo mundo vai ser 32 centímetros. Ok? Isso aqui, só esse valor é uma força. Ok? Vezes a distância. Bem, quanto que é a distância? A distância é o centro de gravidade da figura que se forma aqui, no caso um retângulo, e o retângulo, o centro de gravidade está no meio. Então a distância até o apoio. Então eu tenho 16 centímetros mais 8 centímetros, que no total vai dar quanto? 24, não é isso? Eu tenho 16 centímetros mais 8 centímetros. Bem, isso aqui é minha distância. Lembrando, momento é quem? Momento é força vezes uma distância. Ok? Legal. Bem, agora, em que sentido está girando esse momento? Se eu fizer somatória de momento no ponto A, que eu estou fazendo, eu tenho desse ponto para cá, a força vai estar girando o quê? Sentido anti-horário. Olha como que a força está indo para lá, anti-horário. Bem, então, se é anti-horário, no nosso sistema é negativo, então é menos. Qual é a outra força que eu tenho aqui? Bem, eu já fiz essa força. A próxima força é qual? A força F. A força F é uma força que eu quero achar, eu não conheço. Então eu tenho o quê? Eu tenho F vezes a distância. Qual que é a distância de F? É a distância daqui até aqui, que também é 32 centímetros. Pergunta. F
vai girar no sentido horário ou anti-horário em relação ao ponto A? Tem o ponto A aqui, a força está para lá, então ela vai girar o quê? No sentido ou sentido horário, me desculpe, no sentido horário que vocês estão vendo aqui. Se eu estou girando no sentido horário, então a força é positiva. Bem, qual é a outra força? Qual é outro momento que eu tenho? Bem, eu tenho mais uma força, que é a reação horizontal em A. Mas a distância dessa força até o ponto A é zero. Então, R vezes reação horizontal de A vezes a distância de A dá zero. Então, não tem mais ninguém. Então, se eu não tenho mais ninguém, termina uma equação que é igual a zero. Bem, vou desenvolver isso daqui. Eu tenho, então, 24 centímetros de distância, vezes, eu tenho centímetro, que cota com centímetro aqui. Eu vou ter o quê? 20 vezes 32, bem, isso costuma dar 640 quilonewtons vezes 24 centímetros. Isso aqui é negativo, que é igual a F vezes mais F vezes 32 é igual a zero. Ok? Bem, então eu vou jogar esse para o lado de lá. Então eu vou ter quanto? 32F centímetro, não esquece do centímetro aqui, por favor, vamos cuidar das unidades, é igual a 640, ficou positivo, quilonewton vezes 24 centímetros. Então a força vai ser igual a 640 quilonewtons vezes 24 centímetros dividido por 32 centímetros. Centímetro cota com centímetro, fica a unidade de força, que é o quilonewton. 64 dividido por 32 dá 20. 20 vezes 24. Nossa força, no meu caso, pelo menos, é de 480 quilonewtons. Ou seja, uma bela força. Bem, esse aqui é o primeiro exercício. Eu espero que vocês entenderam. Vou logo mais repetir mais um. Até mais.